Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar de um outro oráculo que não é o tarô, é o I Ching. Bom pessoal, para começar, eu quero convidar todos vocês a irem no nosso Instagram, no Instagram do Conhecimentos da Humanidade, @oficialcdh, que lá a gente posta, além de conteúdos exclusivos, conteúdos que não vêm para o YouTube, a gente dá vários posicionamentos, novidades de projetos, atualizações, etc. Tem muita coisa bacana lá, @oficialcdh, e aqui nos comentários desse vídeo eu vou deixar alguns livros relacionados, né, a esse vídeo, tanto ao I Ching quanto ao taoísmo. Então vamos lá, vamos entender o que é esse oráculo. Ele se aproxima ou não do tarô, para que serve, ele dá uma resposta pronta. Tradicionalmente o I Ching vem do taoísmo, então a gente tem mais uma vez a concepção do Tao como se fosse o todo, que não pode nem ser dito, né? Não pode ser compreendido, e nós temos a ramificação Yin e Yang, e depois disso a gente tem as junções de Yin e Yang para dar o I Ching. O I Ching, numa tradução livre, seria algo como o livro das mutações. Então, cada resposta que o I Ching dá, a gente tem que ter em mente que é estados de transformação. Aquilo é mutável, é o momento de transformação entre uma coisa e outra. A ideia de estático é isso, ponto final, aqui não cabe. Como em tudo no taoísmo. Afinal de contas, como eu já disse algumas vezes aqui no canal, o Yin e Yang, né, o Tai Chi, aquele diagrama redondo que tem aquele S que divide o branco do preto com umas bolinhas brancas e pretas, ele não é estático, ele representa mesmo essa mutação, essa fluidez e transformação. E no I Ching é a mesma coisa. Então vem lá da região da China, foi se desenvolvendo com a ideia de que existe um todo e que a princípio tem duas partes que foram divididas quase que didaticamente e que compõem tudo que existe. Então a gente pode imaginar que inicialmente, tendo apenas o Yin e o Yang como fonte oracular de respostas divinas sobre o futuro ou sobre uma circunstância, o sim e não eram as únicas respostas possíveis, sendo o sim relacionado com o Yang, por ser exatamente a expansão, e o não ao Yin, que está realmente relacionado à restrição. Então você tinha Yin e Yang como respostas únicas, de sim e não. E aí você tem o Yang sendo representado por uma linha contínua e o Yin representado por uma linha segmentada, uma linha que tem um buraco no meio. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver daqui a pouco que o I Ching, os hexagramas, eles são representados por linhas segmentadas ou por linhas contínuas. Vamos entender o que é isso. Essa ideia de Yin Yang, ela não correspondia à totalidade, no fim das contas. Existiam muitas especificações na natureza, no mundo, na vida, que não eram possíveis serem explicados só com Yin e Yang. Tem a sua contraparte Yin ou Yang, estava faltando detalhe. Então foi colocado mais uma linha de Yin e Yang, formando então algumas possibilidades. Yin com Yin, ou seja, linha segmentada com linha segmentada. Então o que na natureza é Yin Yin. Aí tem Yang e Yang, duas linhas contínuas. Então o que na natureza é absolutamente Yang, Yang e Yang, né? O movimento, a expansão, o calor, o trabalho em sua máxima e o repouso e a passividade e a receptividade no seu máximo também, que é o Yin. Mas você também tem Yang Yin, então uma linha contínua e embaixo uma linha segmentada, e você tem Yin Yang, que é uma linha segmentada e uma linha contínua. Então você já tem 4 possibilidades e não só 2. E aí isso vai começando a expandir. No entanto, classificar o mundo só nessas 4 possibilidades, Yang, Yang, Yin, 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 Yang, Yang, Yin, não são suficientes. Então foi feita uma nova divisão, colocando uma terceira linha de Yin e Yang. E aqui nós temos algo importante. Agora nós temos 8 trigramas, porque a gente junta nas possibilidades e dá 8. Então a gente tem Yang, 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 Yin, 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 Yang, 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 Yin, Yin, Yang, Yang, Yin, 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 Yang, Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, Yin. 8 possibilidades. Essas possibilidades, elas já são importantes, porque elas já representam as mutações. Então vamos lá, vamos falar de cada um desses 8 rapidamente. Yang, 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 as 3 linhas contínuas, representam o céu e a criação, aquilo que é criativo. O trigrama Yin, total Yin, né, com as 3 linhas segmentadas, Yin, 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 representa a terra e o receptivo. Então a gente já começa a ver ali a ligação de Yin e Yang total. A próxima combinação é Yin, Yin e Yang. Então, uma linha segmentada, outra linha segmentada, uma linha reta. Representa o trovão e tem a ideia de incitação, incitar algo. Yin, Yin, Yang. A próxima é Yin, Yang, Yin. A gente tem a ideia da água e daquilo que é abismal. Depois a gente tem Yang, Yin, Yin, que é a montanha,
e a quietude. Depois, Yang, Yang, Yin, que é o vento, a madeira e a suavidade. Depois, Yang, Yin, Yang, que é o fogo e a ideia de aderência, de aderir. E por fim, Yin, Yang, Yang, que é o lago e a alegria. Bom, esses são estados mutáveis de transformação, como eu falei para vocês, mas ainda isso não é o suficiente. 8 trigramas não formam o I Ching, a ideia do I Ching como oráculo. Foram colocados os trigramas um embaixo do outro. E essa mistura deu origem aos 64 hexagramas. São hexagramas porque são 6 linhas, né? Os 3 trigramas em cima de outros 3 trigramas, fazendo essa mistura toda de possibilidades, dando os 64. Então, cada um dos 64 hexagramas dá todas as possibilidades do universo, todas as possibilidades do mundo. Então, quando você tira o I Ching, você vai ter ali uma possibilidade e um ponto de mutação sobre a pergunta que você fez. É a resposta sobre a pergunta que você fez. Lembrando que é mutável aquilo, é um estado de mutação. Tanto que certas linhas são compreendidas como não necessariamente Yang, apareceu como Yang, mas aí você substitui por Yin, e aí tem algumas complexidades a mais que aqui para o nosso vídeo de compreensão mais tranquila não cabe. Tanto que a tiragem do I Ching tradicional, ela é bastante complexa. Ela envolve 50 varetas de milenfólio, uma madeira específica, e que você vai colocando as madeiras nos dedos conforme você vai fazendo uma separação aleatória. Então aqui só fazendo uma ideia geral, você tem 50 varetas, separa uma e começa trabalhando com 49. Aí se separa em 2 grupos, sem saber muito bem a separação, você separa em 2 grupos. Aí depois, cada grupo você vai separar de 4 em 4. O que for 4 ou menos, você vai colocando entre os dedos. E aí você vai fazer isso com um lado e depois com o lado direito. Então o que está no lado direito vai na mão esquerda, o que está no lado direito vai na mão direita, e aí a cada jogada, que é chamado de mutação, você vai notando quantas varetas sobrou e você vai repetir isso mais 2 e mais 3 vezes e vai fazer uma conta e o final da conta vai dar uma das linhas. E aí você vai repetir isso mais uma vez para dar a segunda linha. E todo esse processo 6 vezes para dar se é Yin ou é Yang, se é uma linha contínua ou uma linha segmentada. Então você tem esse processo mais tradicional, que envolve, que demanda um tempo importante, ou você tem a forma mais express, que não necessariamente é menos confiável, mas é a forma que é mais utilizada hoje em dia, que é uma moeda, e você pode usar uma moeda tradicional chinesa, ritualística, ou você pode usar uma moeda qualquer e definir cara e coroa como sendo Yin ou Yang. E aí você pode, numa das possibilidades, é simplesmente jogar 6 vezes a moeda e ir anotando. A primeira deu Yin, a segunda deu Yang, Yin, Yang, Yang, até totalizar 6. Ou você pode fazer por jogadas, como são com as varetas, se você preferir tentar fazer algo mais complexo. Mas de qualquer maneira, o próprio fato de virar a moeda e já definir Yin ou Yang já vai ser o suficiente para o nosso propósito. E aí você vai atrás do que é aquele hexagrama que saiu, porque ele vai ter um nome, mas no I Ching você tem uma espécie de poema, você tem uma espécie de definição do que ele é, de uma forma mais subjetiva, e a ideia então da tiragem é tentar entender o que aquela mensagem está trazendo. Então, assim como o tarô, existe um ponto intuitivo junto, mas diferente do tarô, você tem uma explicação já ali em texto. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, dar um exemplo. Então vamos lá, esse vídeo vai ser útil para as pessoas? Então eu vou usar essa moeda aqui, que eu ganhei de presente de um dos seguidores do canal. Samuca, um abraço para você se você estiver vendo esse vídeo. E eu vou definir que onde tem a terra é o Yin, e onde tem uma espécie de coroa é o Yang. Tem umas estrelas aqui, e aí eu vou jogar a primeira Yin. Eu vou anotar de baixo para cima, Yin, Yang, Yin, sempre subindo. Yang, faltam mais 2. Yin e por fim, Yang. Então nós temos o hexagrama Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, Yin. Agora a gente pega aqui o I Ching, vou deixar essa edição que tem a introdução do Jung, inclusive um link aqui embaixo, se vocês quiserem, e vou atrás dele. Então, vamos lá, achei aqui. Esse hexagrama é o último hexagrama, é o hexagrama 64, que é o Wei Qi, que significa antes da conclusão. Nós temos o trigrama superior, o fogo, e o trigrama inferior, a
a água. Aí eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. Esse hexagrama indica o período em que a transição da desordem à ordem ainda não se completou. A transição já está, sem dúvida, preparada, uma vez que todas as linhas do trigrama superior encontram-se em relação com as do trigrama inferior. Elas ainda não se encontram em seus devidos lugares, enquanto o hexagrama anterior assemelha-se ao outono, que realiza a transição do verão para o inverno. Este hexagrama é como uma primavera, que conduz da estagnação do inverno à fertilidade do verão. O livro das mutações termina, então, com essa perspectiva cheia de esperança. Olha que bacana! Então nós temos agora... Isso foi o Richard Wilhelm que escreveu. Agora nós vamos para o texto do hexagrama, que é: antes da conclusão, sucesso. Porém, se a pequena raposa, quase ao completar a travessia, deixa sua cauda cair na água, nada será favorável. Então é disso que nós temos sobre a pergunta que eu fiz, se esse vídeo vai ser útil para alguém. Então, tudo depende de nós dois, de quem está fazendo e de quem está assistindo. A informação está aqui, o que a gente vai fazer com ela vai depender da gente. Isso pode ser muito bacana, mas se a raposa molhar o rabo, nada vai ser favorável. Então, a ideia do I Ching é essa, você pode usar como oráculo e tem as 64 possibilidades. Esse, confesso que foi até bastante fácil e foi absolutamente aleatório mesmo, não foi nada treinado aqui, não tinha marcado antes. E eu achei muito interessante, fiquei muito feliz com o resultado. E é isso, uma alternativa ao tarô é o I Ching, que já tem ali essas ideias. Tem algumas explicações que são mais mestre dos magos ainda, né? É mais metafórico do que esse, mas a ideia geral é essa. Então você pode tentar ir atrás, e nesse livro inclusive tem a forma que se faz do tradicional, com as varetas de milênfólio e tal, que é bastante complexo, ou você consagra uma moeda especial, que pode ser inclusive uma moeda brasileira mesmo, em reais, ou onde quer que você esteja, para fazer esse tipo de tiragem. Certo? É importante que sempre tenha o I Ching por perto, alguma coisa. Hoje em dia tem aplicativos, sites que já mostram o que representa. Só tomem cuidado com a interpretação disso. Deixem a interpretação para você. Deixem que a ideia fique aí na sua mente antes de ler a interpretação, principalmente de sites X, que não são tão tradicionais, certo? Comenta aqui embaixo, tem algum outro oráculo ou alguma outra tradição que você gostaria de conhecer um pouco mais? Beijo no seu coração e até a próxima.